Madara Uchiha versus Shibai Otsutsuki, do Super Geekverse, obviamente. Vocês mandaram ver esse vídeo e eu vou ver na sinceridade, como sempre. Tá lá, inscreve no canal e tá vendo esse cara aqui? Segue no Instagram, pai. Dá aquela moral, tô sempre apoiando você lá. A hierarquia do universo de Boruto mudou. Ishiki, modo Baryo, androides não são mais os top tiers do verso de Boruto. Shibai Otsutsuki chegou mudando tudo que você conhece do poder Otsutsuki. O cara está em outro nível. E claro, se chega personagem novo em Boruto, tem uma pergunta que é certa que será feita. Mas e aí? Superou o Madara Hikodou? E galera, o Shibai chegou abalando tudo. Bora ver se o Madara... Mano, Geek, olha que tu... Pera aí, vou pegar um facão. Ô Geek, tá ligado, né? Tu já sabe. Geek que no canal falar comigo. Agradeceu e tal. Eu que te agradeço, Geek, pelos teus vídeos e por deixar a gente reagir ao teu vídeo, né? Muito obrigado. Mano, obviamente Shibai é muito mais forte que Madara, na minha opinião. Agora o Geek vai mostrar pra mim se eu tô errado ou não. Porque se a gente for ver o Shibai, ele tem, mano, o nível de poder do Shibai, mano, é Deus. Ele abriu mão do corpo dele de tão forte que ele é. Poderes que o Shibai, que eram do Shibai, que tem outras pessoas, só uma parcelinha do poder. Ele tá no irmão da Eda, tá ligado? O gurizinho que reflete a intenção assassina, ele reflete o teu golpe contra ti, tecnicamente. Então, cara, só tu ter vontade de te passar o vapo nele, ele vai passar o vapo em ti. É o resumo da habilidade. A habilidade da Eda é de ver tudo que tá acontecendo e de refazer os acontecimentos. Não é refazer, né? A Eda é como se ela tivesse, ou Eida, né? É como se ela tivesse, mano, um Kotomatsukami, um bagulho fudido que ela bota a galera, né? Não, e nem é um genjutsu, né? Numa uma ilusão, ela muda a realidade, porra. Shibai Otsutsuki mudou a realidade, ele tinha poder pra isso. Esses são poderes que vêm dele. Tá entendendo esse nível de poder? É um poder surreal, não tem como, tá ligado? Madara ainda vai ser referencial de poder, ou se os dias como o mais brabo foi extinto pelo Shibai. E bem, o objetivo desse vídeo é somente ver quem é o mais poderoso, Shibai Otsutsuki ou Madara Hikodou. Lembrando, o que eu vou fazer aqui é apenas uma análise com base nas citações de ambos, e claro, também com base em seus feitos. E como eu sei que vocês gostam de um combate, eu também vou falar sobre isso lá no final, mas eu já adianto, pro final fazer sentido, você tem que ter assistido todo o vídeo, ou você não vai entender nada. E já enrolei demais, bora pro vídeo. Mas e aí, quem é esse Shibai Otsutsuki? Quais são seus poderes? Onde ele está? Ele é tudo isso mesmo? Bora começar respondendo por quem é Shibai Otsutsuki. Shibai era um Otsutsuki que inicialmente era apenas mais um Otsutsuki comum, porém após comer inúmeros frutos, ele adquiriu poderes inigualáveis, podendo até ser considerado um deus. Mas e aí, quais são seus poderes? Segundo as falas do Amado no capítulo 75 de Boruto, os poderes apelões de Daemon e da Ada são de origem Otsutsuki. Esses poderes extremamente apelões são originalmente de Shibai Otsutsuki. O poder de refletir ataques ou até mesmo intenções assassinas veio de Shibai. Os poderes oculares da Ada de ver o passado e presente em qualquer lugar do mundo com seu Sharingan também são provenientes de Shibai. Mano, simplesmente, pensa comigo, o Madara, vamos fazer uma lógica aqui, o Madara, na minha opinião, ele passa um pouco do Otsutsuki, já que um Otsutsuki é um ser que sai pelo mundo, é um alienígena, né? Alienígenas do passado, busca conhecimento. Ele é um alienígena que vai pela Terra, mundos e tal. Plantar a árvore divina, na verdade ele planta o 10 caudas, né, e do 10 caudas sai a árvore divina sai um fruto da árvore divina, o fruto da árvore divina te come aquele fruto, uma maçã, uma pera que sai de lá, ele, dá aquela dentada, a dentadinha gostosa, e aí eles meio que ganham um poder, todo chakra que a árvore divina chupou da Terra, ou de qualquer universo que eles for, qualquer terra que for, ele vai lá e vai comer, vai ganhar um poder e vai meio que renascer. E nesse processo, o que eles fazem? Eles meio que vão pro caralho, não vai pro Vasco. Então assim, ó, para a árvore divina crescer, eles dão-se como alimento para a árvore divina. Então vai 2 Otsutsuki, um se dá de alimento para o Shinshu, a semente da árvore divina, que é o 10 caudas, e aí simplesmente nasce a árvore, sai o fruto, só que o cara que foi pro Vasco, que se entregou pro Vasco pra ser comido pelo 10 caudas, antes disso ele bota o karma em alguém, vamos botar um karminha num cara que é compatível a mim, então ele primeiro precisa achar um cara que é compatível, e aí eles comem o fruto da árvore divina e renascem como seres mais fortes do que eram antes. Madara fez uma coisa que ninguém tinha feito ainda, ele comeu tudo, porra, ele chupou a árvore divina inteira, e aí ele alcançou aquele poder, mas ele era um humano, e aí ele conseguiu aquele poder chupando. Então o Madara, na minha opinião, ele fica só um pouco acima de um Otsutsuki normal.
base. Agora, o Shibai Otsutsuki simplesmente ele renasceu várias e várias vezes. Esse processo da árvore divina, ele fez várias e várias vezes, tornando ele muito, muito, muito mais forte do que um Otsutsuki normal. Então, se o Madara, na minha opinião, é um pouquinho mais forte que o Otsutsuki normal, ele já mama mano, só nessa teoriazinha aqui. Uma outra coisa que já vou falar pra vocês que é legal também, falando de karma. A galera fala assim, ó, karma não tem nada a ver e pá. A questão é que o karma nada mais é que o DNA do Otsutsuki é um pendrive com todas as informações do Otsutsuki. Mas olha que foda, mano. A Kaguya, quando ela viu que ia ser selada, o que que ela solta lá na galera? Zetsu Negro. Zetsu Negro que na minha visão, cara, uma teoria, teoricamente, eu acho que pode ser isso, pode ser que ele seja o karma da Kaguya. Eu já falei isso há muitos anos atrás, que ele poderia ser o karma da Kaguya, onde ela modificou de alguma forma, dando talvez vida pra ele, para que ele pudesse agir, já que ela não conseguia botar o karma dela em ninguém antes da morte dela. Ela joga o Zetsu Negro ali como um ser que tem o DNA dela, tanto que ele é considerado irmão, né, do Hamura e do Hagoromo. Pode ser, porque ele tem um DNA dela, digamos assim, se ele é considerado irmão, e ela deu aquela cuspida no karma dela de qualquer jeito, tá entendendo? Porra, é legal essa questão, né? Mas indo pra uma volta pro Madara, Madara, na minha opinião, é mais fraco. Vamos ver o que o Geek vai dizer pra nós. Segundo o Amado, até mesmo os poderes do gado no jutsu, a habilidade da Ada de fazer as pessoas se apaixonarem por ela, também veio do Shibai. Porém, aqui no próprio capítulo 75 de Boruto, já foi desmentida essa parte da informação. Segundo Momoshiki, que se declarou um especialista em Shinjutsu, a habilidade da Ada de fazer as pessoas se apaixonarem por ela não é Shinjutsu. E, portanto, não teria vindo do Shibai. Porém, como se tudo isso já não fosse bastante, ainda foi dito que o Shibai era tão poderoso que ele conseguia criar tempestades apenas com um único aceno de mão. Com seu rugido raivoso, ele fazia cair raios, e isso tudo sem a necessidade de posição de mão ou a concentração de chakra. Mas então, quer dizer que o Shibai não usa ninjutsu? E bem, o capítulo foi taxativo com essa resposta. As habilidades do Shibai não são ninjutsu e nem tampouco senjutsu. Todos os poderes de Shibai são chamados de Shinjutsu, que significa habilidade divina ou técnica divina, um nome bem propício para as habilidades de um deus. O capítulo 75 ainda revela que já haviam outros Shinjutsu na obra, como o Sukuna Rikuna do Ishiki, assim como também a sua Daikokuten. Ambos são Shinjutsu. O Karma e as marcas de garra do Code também são Shinjutsu. E claro, as habilidades do Daimon e da Ada, que eu já havia falado lá no começo do vídeo. Ah, Geek, mas qual a diferença desse Shinjutsu para o Ninjutsu ou Senjutsu? E bem, o Amado deixa claro que a principal diferença do Shinjutsu para as demais técnicas é que elas não precisam de selos de mão. Sukuna Rikuna, Sharingan e as demais são usadas normalmente, sem a necessidade de selos de mão. O Amado ainda fala que o Ninjutsu dos ninjas não passa de uma tentativa de imitar o Shinjutsu, por meio de concentração de chakra e selos de mãos, porém que são infinitamente inferiores. Caso ainda não tenha ficado claro, o Shinjutsu é usado como um chakra normal, porém não necessita de concentração ou selos de mão. É algo natural que você só vai lá e faz. Um ótimo exemplo seria a sua respiração. Você não precisa ativar a sua respiração. Você consegue fazer isso até mesmo dormindo. Respirar é algo simples e rotineiro pra você. Com o Shinjutsu do Shibai é a mesma coisa. Beleza, mas se esse cara é tão foda, cadê ele? Por que ele nunca apareceu? E bem, o motivo é simples. Até onde se sabe, Shibai Otsutsuki foi morto. A causa é desconhecida. Porém, o Amado tem uma teoria que o Shibai comeu tantos frutos divinos que ter um corpo físico já não fazia mais sentido para esse cara. Ele agora passava a estar em outro nível de existência e que transcendia a necessidade de um corpo físico e que ele agora habitava outro plano, tal como um deus faria. E essas são todas as informações relevantes do Shibai até então. Já no caso do Madara, eu acho quase impossível você ter clicado nesse vídeo e não conhecer ele e suas habilidades. Eu não conheço. Para não ficar um buraco no vídeo, vamos apenas falar as principais habilidades do Madara no auge de poder. Para começar, a versão considerada aqui é o Madara Hikudo com os dois Rinegans e também com o Rinne Sharingan. Esse Madara já havia absorvido a árvore divina e também o fruto divino de chakra. Depois disso, ele se tornou imortal. Tinha em posse todos os poderes mostrados do Rinnegan. A única exceção é o aumento de cara do Sasuke. Esse Madara tinha conexão com a árvore divina, que ainda estava conectada com a terra, e podia manipular à vontade o chakra de todos presos no Tsukuyomi infinito. E bem, aqui eu não falei nem 10% das habilidades do Madara. Porém, eu realmente acredito que vocês conhecem a maior parte dos poderes do Madara. E se fosse continuar listando, o vídeo basicamente seria só isso, porque o Madara tem vários poderes. Mas e aí? Quem era o mais poderoso? Madara ou Shibai? Se houvesse um combate, quem venceria? E galera, eu repito, fique até o final para entender tudo, mesmo que de início você não concorde. Se você quiser me refutar ou acha que eu estou errado. Tô vendo por onde tá indo esse vídeo, hein, Geek?
Eu tô vendo, seu safado. Olha, ele tá muito se explicando, mano. Ei, mano, uma coisa que o Madara, não sei. O que é foda é que o Madara, a gente tem feitos do Madara. O Madara, a gente viu ele fazendo os bagulho. O Shibai é só hipérbole, como dizem em Cavaleiro Zodíaco, né? Tudo em Cavaleiro Zodíaco é hipérbole. Eles estão em galáxia, eles nadam no sol, os caras fazem tudo isso porque eles falaram que fazem, mas fazer ainda não. Então o Shibai é meio que sonhando. Só que, ó, só mamata, tá ligado? Já o nosso amado Madara, não. Ele mostrou, bateu o pau na mesa, isso é uma verdade. Errado, é essencial você ficar até o final, porque assim você vai entender tudo e decidir se faz sentido ou não. E antes de responder quem é mais poderoso ou quem venceria em um provável combate, vamos primeiro reafirmar tudo que a gente... Vamos primeiro me seguir no Instagram, ou ir lá no grupo também, tem grupo aqui, tá? Apoia a gente aí, papai. Tá vendo aqui o pai treina todo dia e dou aquela moral pra você. Vai ficar gostoso, gostoso e cheiroso. Já sabe do Shibai sem achismo, somente falando fatos comprovados no mangá, começando pelas habilidades. O que o mangá de Boruto, capítulo 75, confirma de certeza é que as habilidades do Daimon de refletir ataques e intenções assassinas são sim do Shibai. Os poderes do Sharingan de ver acontecimentos também é, porém o poder de fazer o inimigo se apaixonar foi contestado pelo Momoshiki e ficou em aberto se era ou não do Shibai. Outro fator é que o Amado fala de outros Shinjutsus, como a marca de garra do Code e o Sukuna Rikuna e Daikokuten do Ishiki. Porém, em nenhum momento o Amado fala abertamente que esses poderes vieram do Shibai. No entanto, aqui eu vou tomar a liberdade de considerar que esses Shinjutsus também eram do Shibai, e a base para isso é que o Amado até então só teve acesso ao DNA do Shibai. No capítulo 75 não foi revelado outro Otsutsuki, então o mais lógico é que o Shinjutsu do Code também tenha vindo do Shibai, visto que o outro usuário de Shinjutsu era o Ishiki, porém ele não demonstrou os poderes de garra. Então sim, o mais plausível, pelo menos até esse capítulo 75, é considerar que as garras também vieram do Shibai. Já o Sukuna Rikuna, a gente sabe que era do Ishiki, porém na imagem que aparece o Shibai, a gente vê que o olho dele é praticamente idêntico ao do Kawaki enquanto usa o Dojutsu do Ishiki, é basicamente o mesmo olho, então eu também acho plausível considerar que o Shibai tivesse esses poderes, sendo assim, só ficou em aberto o poder da Ada, porém eu também vou considerar ele aqui, e sim, eu entendo que essa habilidade possa não ser dele como o Momoshiki mencionou, porém também existe a possibilidade do Momoshiki estar mentindo para manipular o Boruto, essa possibilidade é pequena, no entanto é possível, está mentindo para manipular o Boruto, essa possibilidade é pequena, no entanto é possível, e por último o Amado confirmou que os poderes do Daimon e da Ada vieram do Shibai, porém em nenhum momento ele afirmou ou deu a entender que os poderes vieram incompletos, então até que se prove o contrário nos próximos capítulos, o Shibai tinha as mesmas fraquezas que o Daimon e a Ada, como por exemplo o fato de só refletir ataques se estiver tocando em alguém. Uma vez confirmando e considerando tudo isso, o negócio fica um pouco elevado, isso porque já foi confirmado que com o fascínio da Ada, ela poderia até mesmo dominar o mundo e sem grande dificuldade, e isso porque qualquer pessoa que esteja na... Mas aí que tá um ponto, olha aqui, eu te peguei. Mano, simplesmente, velho, eu sei por quê. E que gosta de Uchiha. É ele e o Fred. Fred velho, Fred, tá ligado? Nível Evo. Eles gostam de um Uchiha. Vocês gostam de Uchiha, né, pô? Vou passar vocês na faca, hein? Mano, simplesmente, ele usou, ele deu, olha que foda, esse cara é surreal. Ele deu habilidade pro Shibai do gado. Gado no Jutsu. É a habilidade que faz o cara se apaixonar e tal. Porém, como o Madara chegou num nível tecnicamente de um Otsutsuki, tecnicamente virou um Otsutsuki, eu acho, só eu tô achando, ainda ele não falou, tá? Eu acho que essa habilidade não vai fazer efeito no Madara. Então, foda-se se ele vai ter essa habilidade. Não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente já quebra essa habilidade aqui se o nosso amado querido Super Geek for pro lado de que o Madara é um Otsutsuki, se tornou um Otsutsuki e por isso não será atingido pelo gado no Jutsu, que o gado no Jutsu não pega em Otsutsuki. Na sua presença, vai se apaixonar por ela, e dependendo do nível que a pessoa seja afetada, ela praticamente vira um escravo da Essa cena aí é como, pesada, por exemplo, tá? a própria Delta, que estava programada a obedecer o Shikamaru, porém ao menor pedido da Ada, essa autoridade foi revogada, e a Delta obedeceu a Ada, contrariando as ordens do Shikamaru. E embora tenham pessoas como Shikamaru que podem sim resistir a ponto de não ver... Olha o que o Shikamaru é safado, olha aqui, ele é ninja. Esse aqui é honra. Se fosse o Konohamaru aqui, ia ter morrido. O que esse cara fez aqui? Ele agachou, olha pra onde ele foi. Deu aquela bisoiada. Tudo certo, agora continua a luta aqui.
Esse cara honra a memória do Tenji, comedor de Otsutsuki. Shikamaru. E embora tenham pessoas como Shikamaru que podem sim resistir a ponto de não virar gado da Ada, esse tipo de pessoa é exceção, a maioria cai de encanto por ela. Até pessoas como Mitsuki, que geralmente é frio e calculista, se entregam aos encantos da Ada. Então falar que com esse poder seria possível dominar o mundo não seria nenhum absurdo. Então, levando isso em consideração, o Shibai poderia sim dominar o mundo. Porém, se o Shibai tem potencial de dominar o mundo, conforme as pessoas iriam vendo, o Madara de fato já conquistou todo mundo. E isso por meio do Tsukuyomi infinito, onde ninguém conseguia escapar, nem mesmo animais irracionais, ou pessoas dormindo, e nem pessoas escondidas nos lugares mais escuros. Todos foram dominados pelo poder do Tsukuyomi do Madara. Então, pelo menos no começo, o Madara consegue se igualar ao Shibai, e até ter certa vantagem, pois o Madara dominou todo mundo em um piscar de olhos, enquanto o Shibai precisaria entrar em contato com todos do planeta pelo menos uma única vez, para que elas pudessem o ver e assim se apaixonar por ele e ficar sob... Se apaixona por mim também e me ajuda a chegar a 230 mil inscritos até o final do Natal. No Natal, me dá esse presente de Natal, até o Natal chegar aos 230 mil. Será que dá? Apoia a gente aí, papai, tá bom? O segundo ponto que o Amado falou foi que o Shibai era tão absurdo que ele conseguia criar tempestades com o aceno de mão. E só na base do grito raivoso ele conseguia gerar vários raios. Só que se o Shibai conseguia fazer isso, o Madara também não fica atrás. O Jubi, incompleto na sua forma magricela, bem longe de sua forma final, já conseguia fazer isso que o Shibai fez. Na verdade, ele ia bem além. Ao usar o Tempeste, que nada mais é do que elevar o chakra, o Jubi já conseguia fazer uma imensa comoção na Terra. Um som ensurdecedor se propagava pelo ar. Era uma vibração tão forte que tudo dentro do alcance estava balançando. Uma explosão branca acontecia e a onda de choque se propagava. Tremores surgiram do nada. Pelo chão enchentes se formavam. Os céus ficaram tumultuosos. Tornados eram formados e furacões se propagavam. Raios caem por toda parte, à direita e à esquerda. Em questão de segundos, uma tormenta se formava no campo de batalha. Ao grito raivoso do Jubi, raios caíam à sua volta. Segundo o Kurama, se o Jubi tivesse levado aquilo a sério, a Terra teria se partido ao meio. E bem, isso foi somente o Jubi elevando o chakra, não era um ataque de verdade. Além disso, o Jubi fez tudo isso em uma forma bem fraca. Só depois disso é que o Jubi passa para uma forma mais forte. E claro, a gente não pode deixar de mencionar que esse Jubi só tinha 7 bijus e pequenos fragmentos do Hashibi e da Kyuubi. O Jubi que o Madara colocou para dentro tinha como adicionais todo o Hashibi e metade da Kyuubi, além do próprio fruto divino e da árvore sagrada. Então, se pegarmos os feitos do Shibai de fazer cair chuva e cair raios, que basicamente é uma dança da chuva, comparado aos feitos do Jubi se espreguiçando, que elevando o chakra, fica evidente que o Madara leva essa com folga. O Jubi mais fraco já superou a citação do Shibai, enquanto o Madara tinha um Jubi ainda mais forte, com Mano, aí que tá o problema, meu consagrado. O que a obra quer dizer, na minha visão de interpretação, é que ele é tão forte que ao os braços ele causa isso, pô. Se a gente for comparar, os dois estão no mesmo nível de poder. Pensa assim, ó. O 10 Caldas se espreguiçando, faz isso aqui. Fazendo, tô bolado, vou comer. Mano, aqui ó, bolado, brabão. E ele brabo. O Shibai mexendo o braço faz isso. Nem brabo ele tá. Não tá nem brabo, porra. Então, se a gente for interpretar aqui, eu tendo, obviamente, botar o Shibai Tsutsuki como superior. Como eu te falou, ele é um cara que transcendeu o bagulho. A questão é que pra não ter, pra puxar pra nenhum lado aqui, no mínimo tem que botar no mesmo. No mínimo, pra ser legal aqui, botar no mesmo nível. Porque se um se espreguiçando, na verdade ele não tá se espreguiçando, né? Ele tá forçando, gritando, com ódio, soltando ódio pra caralho. Ou seja, tá fazendo um esforço que, na minha visão, agora aqui é brincadeira e teoria, tá? Pelo amor de Deus, gente. Digamos assim, eu vejo o cara fazendo força e gritando como causando mais esforço do que um cara mexendo o braço e a mão, tá entendendo? Pô, o cara faz assim, ó, e aí vai pro caralho, é trovão, tempestade, copo d'água, bucetar, é até tudo, porra, tá ligado? Então, aqui já não concordo. Todo esse poder em seu controle. Com todo respeito, Creio que não fique dúvidas aqui, que até esse capítulo, o Madara é sim superior em poder bruto, pois o Jubi bem fraco já mostrou conseguir fazer tudo o que foi descrito que o Shibai conseguia. Ah, Geek, mas o Shibai é imortal e nem sequer precisa de um corpo físico. Só isso já supera em muito o Madara. Bem, eu nunca pensei que iria falar isso, mas o mangá de Boruto fez isso ser possível. E isso do Shibai não precisar de um corpo e ter transcendido as dimensões não passa de uma
teoria oficial. Eu nunca pensei que iria falar isso a sério de teoria oficial, porém, não passa disso. O Amado deixa claro que o Shibai pode sim ter sido morto. Na verdade, essa é a única certeza, que o Shibai está morto. Mas tem um ponto aqui. O Momoshiki fala um bagulho interessante que mostra que esse cara não é teoria que ele transcendeu. Onde o Momoshiki fala mais ou menos isso, se eu não me engano. Que o Amado tinha adivinhado que o Shibai não estava naquela dimensão. Isso dá a entender, me dá a entender, que o Momoshiki tá dizendo o seguinte: mano, o Amado descobriu que esse cara não tá morto, ele tá em outra dimensão. Senão ele falaria, não, esse cara tá morto, tá entendendo? Então é mais fácil que ele esteja vivo. Sim. Fora que é mais fácil para que a obra de Boruto tenha esse vilão final supostamente pode ser o Shibai Otsutsuki, tá entendendo? Então, não, mano, eu não vejo que ele morreu, até pela fala do próprio Momoshiki, que, não, mano, ó, tu adivinhou, o Amado adivinhou que esse cara aqui, Shibai, não tá nessa dimensão, senão ele falaria diferente, não, o Amado tá adivinhando que não tá na dimensão, mas na verdade ele tá morto, tal, não sei o que, tá entendendo? Então, eu sei que isso aqui é meio raso, meio bobo, mas eu também tendo a entender que vai mais pro lado dele tá mais vivo, tipo, na minha visão, ele tá 90% vivo, do que esses 10% da possibilidade dele morto. Isso aqui é uma visão minha. Que o Shibai está morto. Todo o resto, a partir daí, é teoria do Amado. Ele literalmente começa igual um YouTube falando. E se? Ou seja, é uma teoria, uma hipótese. Ele não tem certeza de nada. Só que foi confirmado daí, pelo ele só teorizou tá? Que o Shibai largou o próprio corpo. Ele literalmente fala... Abre aspas. Existe a hipótese de que o Shibai descartou seu corpo intencionalmente. Fecha aspas. E eu repito, é uma hipótese, é uma tese e não um fato como estão espalhando por aí. O Shikamaru até reforça. Abre aspas. Por um lado, isso parece conversa fiada, mas se um deus está destinado a ser perfeito, então essa teoria tem algum mérito. Fecha aspas. Então, galera, isso não passa de uma teoria oficial, no máximo uma teoria canônica do Amado. Não é uma citação e muito menos um feito, logo não tem como a gente considerar, até porque a teoria do Amado é muito vaga. E bem, a lógica que o Amado usou para pensar isso foi a mesma da Kaguya. O Momoshiki é muito inferior a Kaguya em poder e em tudo, porém a Kaguya decidiu ficar estagnada na Terra, e enquanto isso Momoshiki e Kinshiki vagavam pelo espaço, atrás de novos frutos, e iriam evoluir muito. Por isso, ela fez aquele exército para se precaver, mesmo sendo mais forte. A lógica do Amado foi a mesma da Kaguya. Se um Otsutsuki come muitos frutos qualitativos, uma hora ele vai obter um poder nunca visto antes. E o principal motivo para o Amado se referir ao Shibai como Deus é porque ele conseguia fazer coisas que para os humanos não seria possível, como o poder do Karma que pode reviver os mortos. Por mais que o Amado seja inteligente e até consiga fazer novas vidas, ele não consegue ressuscitar alguém dos mortos. Então, pela perspectiva do Amado, alguém que consiga fazer isso é sim digno de ser chamado de Deus. Porém, o que o Amado não sabe é que isso de reviver pessoas e ser imortal é fichinha para um certo homem. E espere porque eu vou fazer um vídeo só sobre esses dois. Mas enfim, o Shibai não transcendeu a necessidade de um corpo. Ele canonicamente está morto, até que se prove o contrário no mangá. Shibai Otsutsuki também não é um deus. O Amado apenas se refere a ele dessa forma porque o Shibai tinha o Karma, um poder que revive os mortos. E para o Amado, isso é digno de um deus. O que acontece é a mesma coisa com os humanos lá do passado que chamava Kaguya de deusa coelho. Ela não era uma deusa, porém para aquelas pessoas com conhecimento limitado daquela época, ela era digna de tal título. Embora nem a Kaguya nem o Shibai fossem de fato deuses de verdade. E dito tudo isso, o Shibai é mais poderoso que o Madara? A resposta é, com certeza, não. Pelas falas do Amado, o Jubi incompleto já supera e muito os poderes brutos do Shibai. O Shibai pode até ter revivido várias vezes com Karma, mas o Madara de fato era imortal. Ele tinha várias habilidades complexas, que também dominava a vida e a morte. Além disso, não precisa ir muito longe para entender. Shibai precisou de inúmeros frutos para obter uma teórica imortalidade, segundo o Amado. Enquanto Madara apenas ao absorver um fruto da terra de algumas horas, já ficou imortal, assim como a Kaguya também fez lá no passado. Não, mano, peraí, não. Tu tá usando a hipótese de novo. Se tu diz que a hipótese do Shibai ser imortal, porque supostamente ele comeu vários frutos, porque foi o nosso Amado que falou, não. Aí, pro Madara vale a mesma coisa. Aí, claro, a gente sabe, ele disse que era imortal e tal, mas quase que o Gai leva ele com soco. Mano, não tem como, tipo, sendo realista, que não tem como o Madara ser superior ao Shibai. Porque eu penso assim, o Madara chupou uma árvore e o 10 caudas. O 10 caudas nada mais é que o fruto, que é a semente, né?
que vai nascer depois o fruto da árvore divina. O Madara chupou tudo isso aí e ficou forte. Como eu falei, por ele chupar toda essa brincadeira, chupou o pauzão todo, ele ficou um pouco acima de um Otsutsuki, mano. Se ele falar assim, ó, ele tá mais forte que Kaguya, superou o Ishiki, a galera, eu concordo, o Momoshiki também pode ser. Eu também acho, porque o Madara tá um pouco acima dele. Mas acima do Shibai, que foi o cara que comeu várias e várias e várias e várias coisas. Sendo considerado o deus do Tsutsuki, o cara que tá acima de todos os outros Tsutsuki. Tem como o Madara ser superior. O Madara foi um humano. Aí que tá, olha aqui, ó. Se fosse assim, o Madara é um Otsutsuki, que já nasceu como um Otsutsuki. E aí ele tem esses poderes, ele conseguiu mais poderes que um Otsutsuki, aí ele vai superando um Otsutsuki. Madara estava abaixo de um Otsutsuki e foi pegando poder até passar um pouco, mano. Isso aqui é meio que. Eu tô usando a lógica, tá? Eu tô usando lógica e o Geek usou mais a questão dos feitos do que ele acha também, na lógica dele, que o Madara é superior. Na minha visão, o Madara não é superior ao Ishiki, ao Shibai, na verdade, de maneira nenhuma. E a explicação para isso é que quantidade não é tudo. O próprio Momoshiki já havia comido vários frutos, porém todos de qualidade baixa. Como o Kishiki explicou, qualquer planeta acima de 10 tem que ser notificado por ser anormal, e a Terra é classificado com 16 nessa curvatura, ou seja, mesmo o fruto incompleto da Terra já vale por vários de outros planetas. Mas e aí, se os dois saíssem na porrada, quem venceria? Bem, em primeiro lugar, vocês devem estar pensando que o Madara cairia de joelhos por causa da habilidade do fascínio da Ada, que o Shibai teoricamente também tinha. Porém, o Madara não seria afetado por essa habilidade. No mangá de Boruto já foi confirmado que quando se consome o fruto divino, você passa a se tornar um Otsutsuki. Esse é o objetivo do Code, por exemplo. E caso você tenha esquecido, o Madara, guloso como é, não só absorveu a árvore sagrada, como também o fruto divino. Então, o Madara se encaixa perfeitamente na descrição para ser um Otsutsuki. Logo, ele não seria afetado pelo gado no jutsu da Ada. Em segundo, temos a habilidade problemática do Daemon, na qual ele reflete até mesmo as intenções da pessoa. Porém, isso seria inútil no Madara, pois a fraqueza dessa técnica é que é necessário tocar alguém para ativar a técnica. E bem, a gente está considerando aqui um X1, então não teria em quem o Shibai tocar. É verdade que ele até poderia tocar no próprio Madara, assim como o Daemon fez nessa cena contra o Code. Porém, seria só questão de tempo para o Madara descobrir como essa técnica funciona. O Madara é um dos caras que mais tem QI em batalha, então realmente não iria demorar para ele entender como isso funciona. Porém, a verdade é que ele nem precisa entender, e isso por dois motivos. O primeiro é que o Madara pode atacar de longe, e com isso a técnica de reflexão não funcionaria. E para o Madara atacar de longe, ele não precisa saber como ela funciona. Ele, por exemplo, atacou o Naruto e Sasuke várias vezes de longe. Aqui com o Shibaku Tensei, por exemplo, ou usando esses raios roxos. É algo normal em uma luta, e não roteirização como alguns iriam falar. O segundo ponto é que o Madara é imortal, e tem uma regeneração invejável. Então seria só questão de tempo para ele entender que ataques de longe funcionavam, e ataques quando o Shibai tocava nele não. E nesse meio tempo, nenhum ataque refletido no Madara seria fatal, porque, como eu disse, ele é imortal, e tem uma regeneração absurda. A terceira habilidade é o Sharingan, que poderia ver toda a vida do Madara, inclusive sua fraqueza. Porém, isso também seria inútil, porque o Madara Rikudou só tem uma única fraqueza, que é ter as bijus extraídas de seu corpo. Se as bijus não forem extraídas, o Madara continuará a ser imortal. No entanto, mesmo vendo a fraqueza do Madara, o Shibai não pode fazer nada. E isso porque para puxar as bijus, você tem que ter chakra delas, coisa que o Shibai não tem. Então o Sharingan também seria inútil. Ah, Geek, mas se o Shibai usasse um super hiper mega poder destrutivo no Madara? Bem, primeiro que até então o Shibai não tem nenhum poder assim. Porém, mesmo se ele tivesse, ainda seria inútil. E isso porque o capítulo fez questão de deixar claro que o Shibai não usa Senjutsu, ele usa Shinjutsu. E vocês estão ligados que quanto o Jinchuriki do Jubi só são efetivos ataques que têm energia natural, ou seja, Senjutsu. Então, por mais forte que seja o ataque do Shibai, ele ainda seria inútil no Madara, porque não é Senjutsu. E isso sem falar da habilidade de absorver Jutsu do Madara. Ah, Geek, mas e as garras do Code e Sukuna Rikuna? Bem, são habilidades bem chatinhas, porém nenhuma tem poder de destruir o Madara. O Sukuna Rikuna não encolhe ser vivo, e as garras só servem mais para defesa, para fugir de ataques. Então com nenhum desses dois ele ia conseguir vencer o Madara. Já o Madara teria como vencer o tal Shibai? E vocês estão ligados que sim, Limbo ainda assola. O Shibai tem um Rinnegan e poderia sim ver o Limbo, porém para por aí mesmo. De resto, ele não conseguiria sentir, nem tocar nas sombras e muito menos se defender. Então, Madara sola mais uma vez. Ah, não, mano, pá. Beleza, o que o Geek tá fazendo aqui tá muito certo no sentido de que
ele tá mostrando, como eu falei pra você lá no início do vídeo, enquanto o Shibai não mostrar feitos, obviamente o Madara tem muito mais coisa a ser analisada e ser usada contra. Ou seja, quando o cara tem mais feitos, nós que fazemos as análises, temos a carta na manga de botar na mesa mesmo aqui, ó. Esse cara faz isso, fez aquilo com isso. Já com o Shibai não, é tudo suposto. Tudo, mas se, mas se. Daí, obviamente, acaba pendendo mais pro Madara a análise. Mas, porém, aí beleza, o Geek tá certo em mostrar as habilidades e os pontos de rebate aqui. Porém, o que eu vejo do nosso amado aqui do Chibai? Ele é superior em tudo ao Madara, porque pensa comigo, mano. Eu penso assim, ele tem um poder, imagina, se os caras comparam o Ishiki Otsutsuki, os caras comparam o Code contra Madara, os caras comparam Kaguya contra Madara, um monte de cara. E se tu for pensar, cara, o Shibai tem a habilidade do Ishiki, o Shibai tem a habilidade do Code, o Shibai tem a habilidade da Eda, o Shibai tem, na verdade essas habilidades são dele, né? Mas os caras têm as mesmas habilidades, são caras que muitas vezes são considerados a nível Madara, ou, será que o Madara... Imagina, esse cara tem essas habilidades todas, fora outras que a gente não sabe. Não tem como, cara. O Madara, na minha opinião, mesmo tendo, sim, habilidades muito fodas, muito interessantes para lutar, e conseguiria fazer uma luta contra o Shibai a princípio, eu vejo o Shibai muito superior, mesmo como falei. O Madara é óbvio que vai encantar mais aos olhos das pessoas, porque ele tem muito mais feito, só isso que ele tem mais. Shibai, na lógica, é muito superior ao Madara, na minha visão, obviamente. Com seu limbo. Então não, Shibai Otsutsuki não tem meios de vencer o Madara Hikodou. Ele não é mais forte nem mais poderoso que o Madara, pelo menos até o capítulo 75 de Boruto. Se nos próximos capítulos tivermos novas informações, eu trago com muito gosto um vídeo aqui pra vocês, atualizando caso Shibai venha a superar o Madara. Porém, até esse momento, no capítulo 75 de Boruto, o Madara Hikodou ainda é o mais poderoso. Lembrando que a gente já tá em Tublo Vortex Motherfucker, esse vídeo tem quase 3 anos de velhice, né? Então a gente já viu muita coisa, conseguiu pontos que fazem com que o Shibai esse que nem aparece mais, né? A gente nem fala mais muito do Shibai, a obra nem se falou mais tanto, nem do próprio Momoshiki até o momento estão falando mais, estão esquecendo um pouco do Otsutsuki e focando mais no que está acontecendo no momento. Mas logo vai aparecer mais informações, porém, como eu falo, eu dou a carta de vitória para o Shibai, pelos pontos que eu já falei. Qual a tua opinião nos comentários? Todos os meus links na descrição, apoia a gente para continuar o trabalho sendo membro, manda tua pergunta no Pix, o que for, vai estar ajudando a gente, belezinha? Beijo, até o próximo vídeo. Fui!